Storytelling, Jesus e as histórias do Reino de Deus, em outubro e novembro, nas celebrações da IBMetrô. Hoje nós estamos, então, na terceira mensagem da série Storytelling, Jesus e as histórias do Reino de Deus, quando nós estamos falando sobre as parábolas de Jesus. E você sabe que todo episódio de série começa, a maioria das séries começa com nos episódios anteriores, tem aquele momento onde a gente relembra o que aconteceu nos episódios anteriores. E nós vimos até aqui nessa série de mensagens, nas duas primeiras mensagens dessa série, lembrando sempre que quem não assistiu está aqui no nosso canal do YouTube, depois você pode ir lá e assistir e acompanhar. A gente tem dito que Jesus veio anunciar o reino de Deus e as suas histórias, as suas parábolas foram a forma como ele encontrou para fazer isso. Nós vamos falar bastante sobre isso hoje também, nós vamos falar todas as mensagens. Jesus veio anunciar o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Nós estamos, ao longo dessas mensagens, ao longo dessa série, tentando entender o que é o reino de Deus. Essas histórias curtas, as parábolas, nós falamos na primeira mensagem, que eram histórias curtas, simples no enunciado, mas ao mesmo tempo muito profundas, elas sempre trazem um elemento surpresa. Ou seja, sempre tem algo ali que destoa da narrativa que você esperaria que acontecesse de um jeito normal. E essa surpresa geralmente revela uma dimensão da vida do reino. A parábola do semeador, que nós falamos na semana passada, no episódio anterior, nos mostra que a maioria das pessoas não vai entender nada sobre a mensagem do reino. A gente viu, que Jesus falou de 4 tipos de solo, só um tipo de solo, só 25%, claro que a gente não tem a autoridade para dizer que é uma cifra, um valor real, mas Jesus está nos mostrando algo. 75% dos solos não vão produzir a semente de forma adequada. Só 25% vai dar frutos a 30, a 60, a 100 por 1 no seu lucro, no seu valor. Isso nos mostra que a maioria das pessoas não vai entender a mensagem do reino de Jesus. As parábolas, que nós também falamos na semana passada, do grão de mostarda e do fermento, nos mostram que o reino de Deus é subversivo. Ele tem um jeito, como a gente diz, o grão de mostarda tão pequeno e produz uma grande árvore. E o fermento, que toma toda a massa e muda toda a massa, mostrando que o reino de Deus é isso. Ele tem pequenos começos, mas ao mesmo tempo ele toma todo o nosso ser e toma toda a sociedade e transforma, produzindo um novo ser e uma nova realidade. E hoje nós vamos falar sobre esses 2 tipos de pessoa. Os que a semente não frutificou. Na linguagem da parábola do semeador, o primeiro tipo de pessoa é aquele que a semente não frutificou. E o segundo tipo é o que a semente frutificou, nessa parábola de Jesus. E aí, por isso que eu dei o título, você pode ver aí no slide, capítulo 2, nós tivemos o piloto, o capítulo 1, hoje o capítulo 2, mocinhos e vilões, o destino final de todos nós. E eu quero começar aqui com algumas perguntas para você guardar na sua mente, se você estiver anotando, guardar no seu coração. Toda história boa, clássica, tem mocinhos e bandidos, mocinhos e vilões. Ultimamente, nas narrativas mais pós-modernas, esses papéis têm se invertido. Até releituras de antigos clássicos e contos de fada, por exemplo, o filme da Malévola. A Malévola é, historicamente, a grande vilã da Bela Adormecida. Eu, quando criança, morria de medo da cena que a Malévola vira o dragão e vai pegar a princesa Aurora e tudo aquilo. E, recentemente, num filme até com a Angelina Jolie, interpretando a Malévola, nós conhecemos um outro lado da Malévola, quase como que explicando por que a Malévola virou a vilã que virou. E aí você fala, poxa, ela não é tão má assim. Nós temos vários casos recentes em seriados, em séries, em filmes, e até livros, onde esse papel do mocinho e do vilão se mistura um pouco nas narrativas mais modernas, mais novas, mais recentes. Mas
Classicamente, na literatura, a gente olha para esses contos de fada, para essas histórias, e é muito claro você entender quem é o mocinho e quem é o vilão. Até mesmo nas novelas, né? Se diz, ele faz o galã das novelas, ele faz o mocinho das novelas. Ele faz a mocinha, ela faz a mocinha. Não, essa aqui gosta, meu sonho é fazer uma vilã. Né, os atores e as atrizes falavam isso até pouco tempo atrás. E aí eu te pergunto, será que a vida é assim? Será que a gente tem na vida mocinhos e vilões? Eu falei que nós vamos falar de 2 tipos de pessoas que a Bíblia nos mostra, mas será que a Bíblia diz que é exatamente assim? Nós temos uma categoria de mocinho, de gente tutto buona gente, e nós temos uma categoria de vilões, né, de bandidos. E aí eu quero colocar algo aqui para vocês também diante nesse início dessa nossa mensagem. O que acontece? As pessoas, a cultura, olha para o cristianismo e o que as pessoas acham, até mesmo às vezes cristãos pensam isso, e é uma visão completamente errada do reino de Deus. O que as pessoas acham que Jesus veio ensinar? Ele diz, nós estamos aqui na Terra, no planeta, Jesus veio até nós, e ele veio dizer que ele é bom e que nós estamos todos perdidos e que nós somos todos ruins. E aí Jesus então dá o caminho, como diria aí por aí, né, dá a letra. Ele diz, olha, vocês têm que fazer muita coisa boa, vocês têm que crer em mim, e quando vocês morrerem, eu vou levar vocês para o céu. É isso que a sociedade entende que é a mensagem de Jesus e o cristianismo. Sendo que céu é esse lugar meio estranho, até falo, né? Brincando com a Disney, onde os seus sonhos se tornam reais. O céu é esse lugar, no final da novela A Viagem, quando a Cristiane Torlone está lá com Antônio Fagundes, no lago, e todo mundo de branco, pisando na grama. A gente sempre imagina esse céu com nuvens e anjinhos e espíritos desencarnados. E aí tem uma terceira coisa, né? Se você for mal, se você fizer mais coisas ruins do que boas, se você não crê em Jesus, quando você morrer, você vai para o inferno. Tem uma canção que eu aprendi quando criança, ela é uma música muito boa de cantar, que ela diz, se o seu coração parar de bater agora, se você for embora, para onde você vai? E aí ela responde, né? Céu e inferno é o que há, são 2 caminhos para você escolher. Hoje Cristo, não é um momento bem metrozinho, né? Mas eu tô aqui cantando. Te estende a mão para te dar a salvação. E aí a gente aprende isso desde criança. Não que essa música seja errada, mas ela é limitada. Limitada na sua visão do que é o reino de Deus. Parece que Jesus veio nos salvar para que quando a gente morrer, a gente ou vai para o céu ou vai para o inferno se fez coisas ruins. E o que é o inferno? É esse lugar feio, com diabo de tridente, com chifres, e onde há as pessoas dentro do caldeirão. Eu me lembro da turma do Penadinho, da turma da Mônica, né? Lembra, Cadinho? As almas penadas dentro do caldeirão, sendo assadas lá e cozidas no caldeirão. Muita gente por aí acha que isso é o cristianismo, que é isso que a igreja e a Bíblia pregam. Mas a Bíblia não ensina isso. Né? E Jesus não ensinou isso nas suas histórias. Então, a pergunta que fica é, o que Jesus nos ensinou? E aí nós vamos ler o mesmo texto de Mateus 3, nós estamos na terceira mensagem nesse texto. No primeiro eu apresentei por que Jesus falava, no piloto, por que Jesus falava em parábolas. Na semana passada, no capítulo, nós falamos sobre a parábola do semeador, do grão de mostarda e do fermento. E esse capítulo ainda tem uma outra parábola, uma quarta, na verdade tem ainda uma outra, né, um combo de parábolas, mas eu quero analisar com vocês a parábola que é conhecida como a parábola do joio e do trigo, ou a parábola das ervas daninhas e do trigo. Mateus 13, 24 a 30, leia aí comigo no slide, diz assim, Jesus lhes contou outra parábola dizendo, o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram, o senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram, o senhor quer que vamos tirá-lo? Ele respondeu, não,
Porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixe que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. E aí a parábola continua. Veja aí comigo Mateus 13, 36 a 43. Então ele deixou a multidão e foi para casa, ele, Jesus. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio no campo. E aqui nós também temos uma explicação, assim como na parábola do semeador. Não é sempre que Jesus faz isso. O campo, ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. E o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era. E os encarregados da colheita são anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. E aí a gente começa aqui a explicação dessa parábola, que na verdade é muito evidente que Jesus já explicou, mas nós vamos conversar sobre a explicação de Jesus. Primeira coisa, que a gente tem que fazer algumas considerações. Primeiro, essa é uma parábola escatológica. O que significa isso? Escatom, o que vai acontecer no final dos tempos, que terá lugar na segunda vinda de Jesus, que diz respeito às últimas coisas. Essa é uma parábola de Jesus que fala sobre o final de todas as coisas. O que vai acontecer quando o Filho do Homem retornar em glória, em majestade e poder, e vier para subjugar todos os inimigos, e vier julgar todas as pessoas que existiram na história, e vier derrotar todos os seus inimigos, e ser declarado completamente vencedor e rei para sempre. Então essa parábola fala sobre isso. Ele até usou a expressão no fim desta era. Qual era? A era da manifestação do Filho, entre a primeira vinda de Jesus na sua encarnação, ressurreição, morte, ressurreição e ascensão, e a sua segunda vinda em poder e glória. Outra coisa, nos dias de hoje é muito complicado, mas assim, muito complicado, a gente falar sobre inferno. Por quê, gente? Porque a gente não pode falar nem de pecado. Quem vai para o inferno é quem cometeu pecado. As igrejas contemporâneas, algumas, com medo de ferir o ego sensível das pessoas da pós-modernidade, não fala mais pecado. Fala se você cometeu um deslize, olha, se você não está legal com Deus. A palavra pecado adquiriu uma conotação muito forte, muito mais o inferno, que é a total condenação pelos pecados, é a condenação final pelos pecados. Isso não era assim na história da igreja. A igreja sempre pregou muito sobre o pecado e a condenação, às vezes até de forma um pouco exagerada, né? Jonathan Edwards, um dos maiores pregadores da história da igreja, reconhecidamente, um dos maiores teólogos dos Estados Unidos, se não o maior, ele tem uma pregação famosíssima chamada Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, aonde ele tem trechos fortíssimos sobre o que ele fala, sobre o que acontece com esse pecador, quando esse pecador é colocado nas mãos de um Deus que manifesta a sua justiça e a sua ira. É conhecido o fato na história da igreja que, enquanto Edwards pregava essa mensagem, as pessoas tinham visões do inferno e do chão se abrindo, e essas pessoas choravam e clamavam por ajuda. Ali era dado início ao primeiro grande despertamento dos Estados Unidos da América. Se você tiver oportunidade, tem na internet. Se você puder ler esse sermão de Jonathan Edwards, aqui pelo nosso tempo eu não posso fazer isso, mas você vai ver a linguagem forte que Edwards usa, bíblica, para falar das realidades do inferno e das realidades do pecado, da morte, da destruição, e como os pecadores são destinados a tudo isso se não se arrependerem e crerem em Jesus. Mais recentemente, bem mais recentemente, nos últimos 10, 15 anos, nós temos tido um novo, o que também não é novidade na história da igreja, mas tem tido uma repaginação de uma heresia que nega o inferno. Nega o inferno.
Mais recentemente, mais notoriamente, isso voltou às páginas principais das notícias e do debate com um pastor que tinha uma grande influência no mundo evangélico norte-americano e brasileiro, chamado Rob Bell, que escreveu um livro chamado Love Wins, O Amor Vence. E ele diz, eu li esse livro, ele diz que se ele tem que pregar boas novas, porque evangelhos são boas novas, ele vai pregar a melhor notícia que ele pode. Ele diz, falar que as pessoas serão condenadas não é uma boa notícia. Então, da minha parte, eu vou pregar que as pessoas serão salvas. E aí ele faz uma série de perguntas lá e vai, nas suas perguntas, nos seus raciocínios filosóficos, negando a existência ou a necessidade do inferno. Muita gente fala, o inferno já é aqui, e nós vamos falar sobre isso, mas também negando uma condenação eterna, definitiva. E aí, essa parábola fala sobre tudo isso. E Jesus termina a parábola, e eu quero começar a explicar a parábola dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E nós temos falado sobre isso, nós cantamos isso nas últimas celebrações. Será que nós temos ouvidos para ouvir? Será que nós temos mente para entender? Será que nós temos olhos para ver? Nós cantamos, abra os olhos do meu coração, olhos espirituais, eu quero te ver, Senhor. Então a grande pergunta é, você tem ouvidos para ouvir com o Espírito Santo? Abra o seu coração e abra a sua mente, enquanto a gente vai estudando a palavra e essa mensagem. Então vamos lá, Jesus explicou os personagens dessa parábola. E nós vamos replicar exatamente o que Jesus disse. Ele diz, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Então, Jesus, Filho do Homem, é um título usado para ele mesmo. Jesus ensina o reino de Deus. E nós temos dito que o reino de Deus não é algo que nós vamos, ao contrário daquilo que eu disse que as pessoas pensam, o reino de Deus não é algo para onde nós vamos quando morremos. O reino de Deus já é uma realidade, ainda não totalmente inaugurada e totalmente visível. Lembre, o reino de Deus já foi inaugurado com a obra de Cristo, com a vinda, morte, ressurreição e ascensão de Cristo Jesus, a descida do Espírito Santo, o início da igreja, mas ele ainda não é uma realidade completada. Nunca é demais dizer isso, mas o reino de Deus deve permear toda a realidade. O reino de Deus não é um lugar onde a gente vai passar uma colônia de férias eterna, que a gente vai ficar sem trabalhar, só descansando e vendo sessão da tarde. Não, o reino de Deus é a realidade, o mundo real, completamente redimido, sem o pecado. Nós vamos falar sobre isso. Jesus diz, o inimigo que semeia o joio é o diabo. É o diabo. E aí nós precisamos dizer, Deus não criou o mal. Tiago diz que ninguém que é tentado pode dizer que a tentação vem de Deus, porque Deus a ninguém tenta. Deus não criou o mal. Deus permite o mal e faz com que o mal, de certa forma misteriosa e soberana, e não é o tema principal da nossa mensagem, trabalhe, inclusive o mal, trabalhe para que a sua vontade seja atingida, seja feita, seja concretizada. Deus transforma as coisas ruins em bem. Mas o mal entrou no mundo, porque Deus criou criaturas com vontade. Com vontade. E aí nós vemos, então, a gente chama isso de livre agência. Uma decisão, ele tem poder de decisão dentro da sua esfera. E aí, esse é um tema muito complicado, daria uma boa aula, um bom debate isso aqui, mas para a gente entender e caminhar, o mal surge, inclusive de uma forma muito misteriosa, porque a Bíblia não explica exatamente isso, em Satanás, no diabo, nosso adversário, que em Gênesis 1 e 2 está ali manifestado na serpente, que entra no Éden, no jardim do Éden. E aí essa serpente lança a semente do mal, a dúvida, em Eva e em Adão, e aí Eva e Adão pecam, e a partir daquele momento, então, o pecado se torna... Adão e Eva eram sacerdotes do reino criado por Deus, perfeito por Deus, e a partir daquele momento, então, a criação perfeita de Deus é maculada, é manchada, é contaminada pelo mal, pelo pecado.
É uma tragédia. E toda a história da humanidade, toda a história da Bíblia é Deus em resgate dessa humanidade, dessa criação, para que esse mal seja tirado completamente no dia final. Então, o mal e o inferno, o pecado, a morte, o mal em si, o inferno. As pessoas dizem, o que é mal? O mal é a ausência de Deus. Tá, mas essa realidade do mal não estava no plano original de Deus. Não estava. Guarde isso. Deus não criou o mundo. Né? A gente não vive nessa realidade dualista, maniqueísta. Você lembra de uma novela que falava assim, chamava Olho por Olho, que tinha um cara que saía o raio azul do olho, o outro saía o raio vermelho. E aí a gente acha que Deus é o mestre dos magos e o Satanás é o vingador. E parece sempre que são duas forças iguais em oposição. Não, não, não. O reino de Deus é Deus Todo-Poderoso, Senhor da história, Senhor de tudo. E Satanás limitado, criatura, mas dentro da esfera que Deus lhe permitiu agir, ganha uma autonomia, um poder para o mal, contamina a humanidade, toda a criação com esse mal. Mas um dia ele será derrotado. Continuando então, o que semeia a boa semente é o filho do homem, o inimigo que colocou o joio é o diabo, e Jesus diz, o campo é o mundo. Céus e terra. De novo, continuando o que a gente estava falando. O contraponto do céu, se eu perguntasse qual que é o oposto de céu, as pessoas diriam inferno. E não é. Deus criou céus e terra. O oposto no reino de céus é a terra. Só que não são dois lugares diferentes, são duas realidades. Eles eram ligados, no Éden eles eram ligados. Tanto que Deus transitava do céu para a terra e andava com o homem e a mulher no jardim do Éden. Eles eram conectados. E essa conexão entre céus e terra foi desfeita pelo pecado e pelo mal no mundo. Por isso que Jesus veio religar céus e terra, sendo ele plenamente Deus e plenamente homem. E na sua humanidade, na sua plena divindade, com a sua morte sem pecados, com a sua ressurreição, ele veio religar céus e terra, o tabernáculo onde céus e terra se encontravam. A gente já falou isso aqui em outras mensagens, em outras séries. Jesus agora veio religar. E aí é esse reino que já começou, então a igreja já vive essa antecipação do reino. Mas ainda aguarda o dia que isso será manifestado plenamente, a olhos visíveis, a olhos vistos, como era lá no início. O campo é o mundo. E não pensa no mundo como um lugar terrível, não, o mundo, a realidade que nós vivemos. A boa semente, diz Jesus, são os filhos do reino. Na parábola do semeador, o trigo aqui dessa parábola, são aqueles cuja vida era o solo fértil. O trigo é a pessoa que o coração é o solo fértil, onde a semente de Deus frutificou. O joio são os filhos do maligno de Jesus. Os joios são aqueles outros 3 tipos de solo que não eram férteis e que a semente não frutificou. A palavra de Deus não frutificou. E Jesus termina dizendo sobre os personagens, os ceifeiros são os anjos. E aí a minha pergunta para você é, o que Jesus está ensinando? Primeira lição que Jesus nos mostra, é Deus que traz o reino. É Deus que inicia. Tudo que nós fazemos para Deus é uma resposta. É Jesus que inicia o reino, é Deus que vem em resgate do seu povo, não é o povo como na Torre de Babel. Vamos construir uma torre para chegar ao céu. Não, nós não temos poder para chegar ao céu. A Torre de Babel prova isso em Gênesis 11. Nós precisamos de um Deus que venha em nosso resgate, que venha nos buscar. Jesus veio confrontar o mal. Tanto que vários demônios, enquanto Jesus estava na terra, diziam, por que você nos perturba? Não é chegada a tua hora. E ele diz, é chegado o reino de Deus. Jesus veio confrontar o mal, os principados, as potestades, as autoridades, Satanás. Ele veio destronar o mal. O reino de Deus, a mensagem do reino de Deus, veio tirar o mal, o inferno do mundo, já. Hoje,
quando a igreja de Jesus atua no poder de Jesus, quando a igreja de Jesus atua na autoridade de Jesus, quando a igreja de Jesus atua no nome de Jesus, o mal já é contido, o mal já é derrotado, o inferno já é derrotado, pessoas são libertas, pessoas são curadas. Isso é o reino de Deus chegando já. Mas nós sabemos que ainda o mal é muito presente no mundo. Pessoas sofrem, a morte, a destruição, a tristeza, a miséria. O inferno também já é uma realidade presente. Nós não estamos negando que o inferno será uma realidade eterna, palpável. Mas nós estamos dizendo que da mesma forma que o reino de Deus já começou, ainda não em completude, o inferno também já começou, e não em completude. Um dia ele será completado, a gente não se alegra nisso. Mas é a palavra de Deus que diz. A gente se alegra com o reino de Deus. E a gente quer deixar o inferno mais vazio possível. Esse é o papel da igreja. E o reino de Deus, então, já veio tirar o inferno do mundo. Mas o reino de Deus ainda não venceu o mal definitivamente, mas irá vencê-lo. Essa é a mensagem de Jesus. É Deus que traz o reino de Deus um dia irá vencer. Totalmente, plenamente. A Bíblia diz em 1 Coríntios que Jesus vai derrotar todos os seus inimigos, e o último inimigo a ser derrotado será a morte. Jesus mostra uma outra realidade, que não é só o Filho do Homem que está trabalhando. Porque quando todo mundo foi dormir na parábola, se você prestou atenção na história, o inimigo também está trabalhando. E o inimigo trabalha na surdina. Por isso que a advertência, meus irmãos, é para que a gente guarde o nosso coração, para que a gente vigie, para que a gente preste atenção, para que a gente esteja atento. 1 Pedro 5, 8 a 9 diz aí, veja aí comigo, sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor, como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Pedro fala, olha, sejam sóbrios, vigiem, resistam, permaneçam firmes contra o diabo, o inimigo, o nosso inimigo que anda ao nosso redor como leão que ruge. Nós temos que vigiar, meus irmãos, nós temos que tomar atenção, nós temos que prestar atenção, nós temos que vestir não de forma mística e folclórica a armadura de Deus, mas nós temos que realmente fazer com que essa armadura seja arma, que a fé seja arma, que a palavra seja arma, que a sabedoria seja uma arma para nós combatermos o mal, para guardarmos o nosso coração, guardarmos a nossa mente, guardarmos os nossos pensamentos, guardarmos os nossos hábitos. Nós temos que estar atentos, porque o inimigo está trabalhando para semear o mal, as ervas daninhas no nosso coração. E aí Jesus descreve mais uma vez uma cena cotidiana. Um fazendeiro que tem uma plantação de trigo e de repente, e era comum nos tempos de Jesus esse tipo de intriga, esse tipo de bioterrorismo, esse tipo de invasão do fazendeiro inimigo ir lá e semear sementes não boas, daninhas, para destruir. E aí Jesus fala dessa cena cotidiana. O inesperado aqui está, os servos perguntam, Senhor, o senhor quer que a gente vá lá tirar esse joio? E aqui eu quero replicar para quem não se lembra. O joio e o trigo são indistinguíveis, só que o trigo é a planta boa, que vai dar a sua espiga, e essa espiga vai produzir pão, principalmente, farinha. E pão era uma coisa muito presente no cotidiano, na dieta daquele povo daquela época. O joio é uma planta que não serve para nada, só que ela parece com o trigo nos estágios iniciais, antes das espigas debulharem. Só que o joio não se aproveita para fazer farinha. O joio é uma erva daninha. É uma erva daninha. Só que eles são indistinguíveis até o momento que a espiga nasce, brota. Então, o inesperado é porque Jesus está falando, o servo, que é Jesus, o senhor da vinha, o senhor do campo, que é Jesus, fala
para os servos não arrancarem a erva daninha. Aí você fala, não arrancar? Por que não arrancar? E aqui está o segredo espiritual dessa parábola. Jesus está dizendo, na ânsia de arrancar as ervas daninhas, pode-se arrancar o trigo também. Pode-se arrancar o trigo também. Em essência, Jesus está dizendo, deixem que o trigo e o joio cresçam juntos. E só na hora da colheita, lembra que eu disse que essa é uma parábola escatológica, nós vamos separar os dois. A pressuposição implícita é que, de alguma maneira, o trigo vai sobreviver, apesar do aparecimento dessas ervas daninhas, do joio, e da probabilidade dela sufocar. Jesus está dizendo, o trigo vai vencer, o trigo vai frutificar. Lembra que a semente da palavra de Deus frutifica a 30, 60 e a 100 por um. Isso é muito interessante, né? Refletir como que Jesus está dizendo, em alguns aspectos, cristãos e não cristãos são muito parecidos. Deixa eu dizer, primeiro, nós somos todos humanos, né? Todos somos gente, temos cara de seres humanos. E não há nada que mude em nós quando nós nos tornamos seguidores de Cristo Jesus. Não muda a cor do cabelo, não tem uma cor de cabelo específica de quem segue a Jesus. Não tem uma marca na testa de quem segue a Jesus. Não tem uma cor de olhos. Não, você continua com o mesmo nome, o mesmo peso para a tristeza de alguns, a alegria de outros, com a mesma cor de cabelo, com a mesma cor de olhos. Ou seja, da aparência externa, nós somos todos iguais. Todos iguais. Ainda mais que até no comportamento a gente parece um pouco, porque os cristãos não param de pecar. Ao contrário que ensinaram alguns hereges da história da igreja, os cristãos não param de pecar. A intenção, como ensinou John Wesley, é que a gente vá pecando cada vez menos, na chamada perfeição cristã, ou santificação. Mas a gente não para de pecar. Então, entre olhar o pecado de um e o pecado de outro, tem hora até que eles se parecem. Cristãos e não cristãos, trigo e joio. E o que Jesus está dizendo é o seguinte, olha, deixa crescer junto, porque no meu momento, na hora que eu voltar para destruir os meus inimigos, eu vou separar trigo e joio. Jesus está dizendo, olha, eu não confio nos discípulos, e os discípulos também não são aqueles 12, somos todos nós que seguimos e andamos e trabalhamos em nome de Jesus. Ele diz, vocês não são aptos a separar joio de trigo, até porque essa diferença é uma diferença interior e sutil que nós não temos acesso muitas vezes. Então Jesus é o único que pode separar joio do trigo. E a última coisa que a gente vê nesse enredo dessa parábola é que Jesus diz, o destino do joio é a fornalha ardente, o ranger de dentes. E a gente sabe aqui que ele está falando do inferno. E o destino do trigo é brilharão como o sol no reino. E aí eu quero falar de uma outra história que Jesus conta, uma outra ilustração que Jesus dá, com os mesmos princípios, e está lá em Mateus capítulo 25, do versículo 31 ao 46, das ovelhas e dos bodes. Leia comigo. Jesus diz assim, quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão, Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá, digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome, vocês não me deram de comer, tive sede, não me deram nada para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram.
Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? E ele responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns destes, mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Aqui nós vemos o mesmo padrão da parábola do joio e do trigo. Nós temos dois tipos de pessoas. Aqui nós temos ovelhas que são o trigo. São aqueles que pertencem ao reino de Deus. Nós temos bodes, que são o joio. Aqueles que não pertencem ao reino. Então, ovelhas igual trigo, bodes igual joio. No enredo, nós temos os mesmos princípios. Ovelhas e bodes também pastam juntos. Olha que interessante. Da mesma forma, e aqui você vai ver, né? Tem a separação de um e de outro no último dia, da mesma forma que será só na colheita do joio e do trigo, e nós temos o destino dos bodes e das ovelhas da mesma forma que o destino do joio e do trigo. Aqui é o mesmo princípio, as ovelhas e os bodes pastam juntos. Eles ficam no mesmo pasto durante o dia. O que acontece? À noite, as ovelhas são chamadas pelo pastor. Por isso que Jesus, as ovelhas ouvem a minha voz e a reconhecem. Jesus é o bom pastor. As suas ovelhas, no último dia, à noite, Jesus disse que o reino dos céus é como o ladrão que vem à noite. Em outra parábola, à noite, as ovelhas são as únicas que ouvem a voz e a obedecem. Ouça, Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Quem ouve as suas palavras e a obedece. Só as ovelhas têm o poder de ouvir a voz e de obedecer. Os bodes ouvem, mas não obedecem. A noite aqui é o mesmo que a colheita na outra parábola. É o juízo final. Você já ouviu essa palavra? Essa expressão. O juízo final já fazia parte da expectativa judaica, rabínica. Os profetas já falavam disso, do dia que o Senhor viria julgar as nações da terra, no dia que Deus viria trazer justiça plena às nações da terra. Jesus está simplesmente revelando plenamente como esse plano deveria acontecer. E ele diz, no final desta era, haverá um julgamento final. Todos estarão diante do trono de Jesus. E ele irá julgar vivos e mortos, negros e brancos, judeus e gentios, livres e escravos, todos nós, ricos e pobres, homens e mulheres, seremos julgados no juízo final. O Ryle, um grande escritor, J.C. Ryle, diz em um dos seus livros que o julgamento final é por evidências. Não evidência aquele hino sertanejo do Brasil, não pensa nisso. O julgamento final é por obras demonstradas. Não é por aquilo que você deveria ter feito e não fez. Ou não é por aquilo, até é por aquilo que você deveria ter feito e não fez, você vai ser culpado por isso. Ah, mas eu falei. Você falou, mas você fez. Ah, mas eu pensei. Você pensou, mas você fez. Então, o trigo é o que dá fruto, é o que vira pão, farinha. As ovelhas, Jesus diz aqui, visitaram, deram de comer, produziram obras de justiça. O joio não presta para nada, não pode ser aproveitado, não vira farinha, não vira pão, não alimenta. Os bodes não deram alimento, não visitaram, não vestiram quem necessitava. Não produziram obras de justiça. A pergunta no juízo final não é, mas a gente disse. Não, mas vocês não fizeram. O que vocês fizeram ou não fizeram? Claro que à primeira vista isso aqui parece um evangelho de justificação por obras. E não é o que Jesus está dizendo. Mas as obras são fruto de uma vida justificada. Você não você não visita o pobre, o doente, você não veste o necessitado, você não dá de comer porque você quer ser salvo. Você faz porque você já foi regenerado, você já foi alcançado. Percebe a diferença? O reino de Deus, o trigo e o joio, nós cremos, meus irmãos, já foram separados desde antes da eternidade. Quem o coração é terra fértil, já foi separado desde a eternidade.
Da nossa perspectiva, nós temos que vigiar, nós temos que lutar, nós temos que perseverar, nós temos que adotar as disciplinas espirituais. Mas é Deus que traz o seu reino e a sua mensagem. É Deus que separa o joio do trigo. E aí eu quero terminar com a conclusão dizendo, muitas vezes, primeiro ponto, nós queremos um mundo gospel hermeticamente separado e puro. Eu quero o meu mundinho gospel puro. Naquela bolha, sabe aquela bolha que não entra bactéria? No mundo de hoje até que seria uma boa, né, para evitar o Covid, mas enfim. O que Jesus está dizendo é que isso não deve existir. Não está nos planos dele, não é a vida cristã que ele espera. Porque joio e trigo, ovelhas e bodes vão e devem conviver juntos. A igreja deve ser uma boa influência no mundo. Tim Keller diz, quando você diz ser sal da terra, o sal tem duas propriedades. O sal dá sabor e o sal preserva do apodrecimento. Ele retarda o apodrecimento. A igreja no mundo tem essa característica positiva e inclusive negativa no sentido de a igreja deve ajudar o mundo a retardar o seu apodrecimento. A presença da igreja no mundo deve retardar a corrupção. Não vai eliminar, só Jesus vai eliminar, mas deve retardar a corrupção, o mal, a morte, a injustiça. Não queira viver no seu mundinho gospel, na sua bolha gospel separada. Joio e trigo viverão juntos, bodes e ovelhas pastarão juntos, e a gente não sabe efetivamente, porque a gente vai cometer muitos enganos. Quem você jurava que era trigo e ovelha, vai ser bode e joio. E quem você achava que era bode e joio, vai ser ovelha e trigo, porque é Jesus que vai separar. Nós temos que ser uma boa influência. Segundo ponto na conclusão, Deus sempre preservará a sua igreja. O trigo vai crescer mesmo em meio a adversidades. Na verdade, a adversidade fortalece o trigo. A adversidade fortalece a verdadeira igreja. Você olha para a história da igreja, você vê Atos, onde a igreja mais floresceu nos períodos que foi mais perseguida. A igreja de Jesus é imparável. A verdadeira igreja de Jesus é invencível. A verdadeira igreja de Jesus é indestrutível. Sempre haverão os fiéis que pregarão o evangelho verdadeiro, mesmo em meio à maior secularização, como nós vemos nos dias de hoje, mesmo em períodos complicadíssimos da história, sempre houveram aqueles que perseveraram e pregaram o verdadeiro evangelho. A igreja de Jesus é imparável, porque Jesus é o Senhor dela. Deus sempre preservará. O trigo vai dar fruto, mesmo em meio ao joio. É Deus quem garante. Terceiro ponto, haverá um juízo final. Nós vamos prestar contas diante de Deus, e por isso, meus irmãos, a gente não pode falar, Deus sabe, eu vou fazer qualquer coisa, já estou salvo, não estou salvo, está na mão. Não. Da nossa perspectiva, nós lutamos, nós nos purificamos, nós preparamos o coração. Nós não negamos o inferno como realidade final de destruição, de morte, de ira, de homens e mulheres que perderam a sua consciência, que estão cauterizados, ranger de dente de raiva, de ódio dominando seus corações. Nós pregamos e afirmamos, haverá condenação eterna para aqueles que não são do reino de Deus. Nós queremos que o menor número de pessoas esteja lá, nós pregamos o evangelho, nós oramos, nós abençoamos as pessoas, para que haja o menor número de pessoas possível nesse inferno, mas ele haverá. Ele haverá. E os justos serão recompensados pelas suas vidas de fidelidade. Fidelidade é essa que não foi conquistada na nossa força. Fidelidade é essa que foi conquistada em nome de Jesus. Jesus disse, vinde benditos de meu Pai. Entrem na alegria do Senhor, no gozo do Senhor, no reino do Senhor. Vocês brilharão como o sol, vocês reinarão com Cristo para sempre. É pela graça. Tem uma música do Asaf e do Donald Stoll, e eu quero terminar com ela, que diz, quando terminar essa vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar. E a letra diz, eles me perguntarão, conta-nos, irmão, como venceu e chegou aqui. E a letra dessa canção diz, e falarei e cantarei, foi Jesus que me salvou.
e por este pecador ele morreu, eu venci e cheguei aqui. Foi graça, graça, superabundante graça. É Cristo Jesus que fortalece o trigo, é Cristo Jesus que dá o crescimento. É Cristo Jesus que separa e nós fazemos nosso papel, nós oramos, influenciamos. Esse é o poder de Deus.